Olá pessoal, tudo bem? Nosso assunto de hoje será dentro dos procedimentos do processo penal ou tribunal do júri. Então nós vamos falar sobre todo o procedimento do tribunal do júri a partir de agora em nossas aulas. O que vem a ser o tribunal do júri, os princípios constitucionais do tribunal do júri. O tribunal do júri é um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância, pertencente à Justiça Comum Estadual e Federal, heterogêneo, composto por um juiz togado e 25 juízes leigos que comporão o conselho de sentença. Tem a competência mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quais sejam homicídio, artigo 121, induzimento ao suicídio ou automutilação, artigo 122, o infanticídio, artigo 123, e as espécies de aborto previstas nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. Constituído, ele é heterogêneo e, além de ser heterogêneo, ele é temporário, porque ele é constituído para sessões periódicas, por sessões periódicas, sendo depois dissolvido, dotado de soberania quanto às suas decisões, tomadas de maneira sigilosa, com base no sistema da íntima convicção, sem fundamentação de seus juízes leigos, que são os jurados. Ele tem previsão constitucional, está colocado no rol dos direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e são assegurados a ele a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e o sigilo das votações. Então, nós vamos estudar esses 4 princípios do Tribunal do Júri. O primeiro deles é a plenitude de defesa. Enquanto a ampla defesa é assegurada a todos os acusados, de acordo com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, inclusive em relação àqueles que são submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, também é assegurada a ampla defesa, a plenitude de defesa ela é maior. Enquanto a ampla defesa diz que o advogado deve se ater a argumentos jurídicos, a plenitude de defesa abarca mais do que argumentos jurídicos, mas também argumentos extrajurídicos, como, por exemplo, não é necessário que ele se atenha só ao direito, mas ele pode também alegar argumentos de ordem social, emocional, política, criminal, entre outros. Cabe ao juiz presidente fiscalizar essa plenitude de defesa. Também é possível que o próprio acusado, ele queira, além dos argumentos da defesa, colocar perante o Tribunal do Júri outras teses de defesa. Então é possível, por exemplo, que o advogado alegue negativa de autoria e o acusado alegue legítima defesa. Tudo isso deve ser quesitado aos jurados. O segundo princípio é o sigilo das votações. Por força da garantia constitucional do sigilo das votações, a ninguém é dado conhecer o sentido do voto do jurado. Por esse motivo, o próprio Código de Processo Penal prevê que a votação se encerre depois de alcançados 4 votos com relação a apenas um quesito. Isso nós vamos trabalhar daqui a pouco. Além disso, a votação ela tem que ser em uma sala especial, que daí a gente não chama de sala secreta, mas sim de sala especial. O que vem a ser essa sala especial? No âmbito do procedimento do Código de Processo Penal, o artigo 485 caput deste código prevê que a votação ocorra numa sala especial. E na falta dessa sala especial, o julgamento será feito no próprio plenário do Tribunal do Júri, que será desocupado. As pessoas que estão assistindo ao Tribunal do Júri sairão e só permanecerão lá no plenário o promotor de justiça, o defensor, os 7 jurados, o juiz presidente e, além dele, 2 oficiais de justiça que procederão à votação de acordo com as ordens do juiz presidente. Então, a votação dos quesitos será submetida a uma publicidade restrita. Não é que eu não tenho publicidade, mas a publicidade será restrita na medida em que não é franqueada a permanência do público externo, vedando-se a própria presença do acusado, o qual é representado na sala secreta por seu advogado. Então, isso está no artigo 485 caput do CPP. Então, na possibilidade e na hipótese do acusado ele fazer a sua própria defesa, sendo advogado, no momento da sala secreta, da sala especial, é necessário que ele nomeie um outro advogado para participar da votação dos quesitos. Então, ele não pode participar, o próprio acusado, ele não pode participar ali da votação dos quesitos, mesmo que ele faça sua autodefesa.
Além disso, dentro do sigilo das votações, é previsto a incomunicabilidade dos jurados. Em virtude do sigilo das votações, o artigo 464, inciso 3º, letra J, no final, adota o sistema da incomunicabilidade dos jurados, sendo que, na hipótese de não haver essa incomunicabilidade, haverá nulidade absoluta do júri. Por conta dessa incomunicabilidade, uma vez sorteados os jurados, serão advertidos de que não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar a sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do conselho de sentença e multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Isso está no artigo 466, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Essa incomunicabilidade não se reveste de um caráter absoluto, porquanto diz respeito apenas às manifestações atinentes ao processo. Não constitui quebra de incomunicabilidade o fato do jurado, depois de sorteado, comunicar-se por meio de telefone para avisar os familiares de que comporá o conselho de sentença. Com relação ao que a gente tinha acabado de falar dentro do sigilo das votações, antigamente, antes da alteração de 2008, era possível que o juiz terminasse toda a votação. Então, por exemplo, iniciou a votação. Então, quanto à materialidade, por exemplo, né? Então, que no dia tal, por volta de tantas horas, fulano de tal desferiu tiros com relação à vítima. Aí o juiz explicaria aos jurados, olha, a acusação quer sim, a defesa quer não. E fazia-se toda a votação de tal forma que, se todos os jurados votassem num sentido, todos conheceriam que aquele voto, todos os jurados votaram sim, por exemplo. Em 2008, a Lei 11.689 corrigiu essa falha de quesitação no júri, nos casos de votação unânime, porque em caso de votação unânime, quebrava-se o sigilo das votações. Então, antes da reforma, o sigilo ele era prejudicado se a votação desse 7-0. O que fez a Lei 11.689? No artigo 483, parágrafo 1º do CPP, eu sempre peço que vocês acompanhem, pegando a legislação seca, as aulas que são ministradas aqui. Então, a resposta negativa a mais de três jurados a um determinado quesito, atinente, por exemplo, à materialidade ou à autoria ou à participação, encerra a votação e implica a absolvição do acusado, sem que seja necessário proceder à colheita dos demais votos. Então, a votação num determinado sentido de 4 jurados, pelo menos, encerra a votação, não prosseguindo. Aí, nesse caso, evita-se a quebra do sigilo das votações. O terceiro princípio diz respeito à soberania dos vereditos. Na verdade, quando a gente estava falando anteriormente dessa quebra do sigilo das votações, tendo em vista a interrupção da votação dos quesitos, ela só está prevista para materialidade, autoria e participação. Mas, tendo em vista que isso foi previsto só para esses quesitos, na realidade, hoje o juiz estende a todas as quesitações. Então, quaisquer que sejam os quesitos, se pelo menos 4 jurados votam num determinado sentido, encerra-se a votação. Então, muito embora o artigo 483, parágrafo 1º, diga a respeito que isso seja feito somente com relação à materialidade, à autoria e à participação, isso será feito a todos os quesitos submetidos à votação pelo Conselho de Sentença. Agora sim, terceiro princípio, não quesito, terceiro princípio é a soberania dos vereditos. Então, na medida em que representa a vontade popular, a decisão dos jurados, chamada de veredito, é soberana. Da soberania decorre a conclusão de que um tribunal formado por juízes togados, não pode modificar no mérito a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Então, mesmo que haja apelação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, o Tribunal de Justiça não pode alterar no mérito. Entendam bem, o juiz de direito, como ele é um tribunal heterogêneo, os jurados participam da parte da fundamentação. Na sentença do Tribunal do Júri, a fundamentação é a resposta dos quesitos. A parte da dosimetria da pena tem a ver com o juiz togado. Então, é possível que o Tribunal de Justiça, ele altere a parte da dosimetria da pena, que é a parte feita pelo juiz togado, mas não concordando com relação à votação dos quesitos,
A apelação só serve para mandar o acusado para um novo julgamento. Isso está previsto no artigo 593, inciso 3º, letra D e seu parágrafo 3º. Então, aos desembargadores não é dado substituir os jurados na apreciação do mérito da causa, já decidida pelo tribunal do júri. Essa impossibilidade de revisão no mérito das decisões do júri não afasta a recorribilidade de suas decisões. Então, é possível que haja apelação de uma decisão proferida pelo tribunal do júri, conselho de sentença mais juiz togado, sendo possível que o tribunal determine a cassação dessa decisão para que o acusado seja submetido a um novo julgamento perante o tribunal do júri. E nós temos vários exemplos na história do tribunal do júri que aconteceu dessa forma. Então, esse é o sentido da soberania dos vereditos. Não é que eles são imutáveis, eles podem ser mudados, mas somente por um novo julgamento. Então, é cabível a apelação da decisão do tribunal do júri? Sim, com fundamento na letra D do artigo 593, inciso 3º, a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça ou o TRF, em grau de apelação, pode fazer o juízo rescindente, que a gente chama de iudicium rescindens, ou seja, cassar a decisão anterior, remetendo a causa a novo julgamento, pois do contrário estaria violando a soberania dos vereditos. Então é possível sim que o acusado seja submetido a um novo julgamento e que não haja alteração na parte da fundamentação pelo Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça, ele pode alterar a parte da dosimetria da pena. O último princípio é a competência mínima para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Por que competência mínima para a votação dos crimes dolosos contra a vida? Porque se houver algum crime conexo com os crimes dolosos contra a vida, serão submetidos também ao tribunal do júri. Por exemplo, é possível que o réu tenha praticado um homicídio com corrupção de menores, com um menor junto com ele. Então, ele vai responder pelo homicídio e pela corrupção de menores. Na hipótese de eles serem ambos submetidos ao conselho de sentença, na hora da quesitação, primeiro o juiz quesita o homicídio, depois ele quesita a corrupção de menores. Então, é a competência mínima, ou seja, pelo menos vai a júri o homicídio, o induzimento ao suicídio ou automutilação, o infanticídio e as hipóteses de aborto e os crimes que serão conexos com ele. Pois bem, falados os 4 princípios do Tribunal do Júri, vamos falar agora do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele possui um procedimento bifásico. Entrada em vigor da Lei 11.689 não alterou o procedimento bifásico. O que a Lei 11.689 fez foi extinguir o libelo crime acusatório. Então, antigamente, para início da segunda fase do Tribunal do Júri, era necessário que o Ministério Público oferecesse um libelo crime acusatório e a defesa oferecesse a contrariedade ao libelo. Hoje, a gente tem um procedimento bifásico, mas não tem mais a apresentação desse libelo crime acusatório. Então, a primeira fase, ela chama iudicium accusationis, ou sumário da culpa, e a segunda fase se chama iudicium causa, quando efetivamente o acusado é submetido a um conselho de sentença. Então, vamos estudar a primeira fase, o iudicium accusationis, ou sumário da culpa. Nessa fase, há apenas a intervenção do juiz togado. Os jurados não participam dessa fase. Aqui denominado juiz sumariante. O iudicium accusationis, ou sumário da culpa, é a fase em que se reconhece ao Estado o direito de submeter o acusado a julgamento perante o tribunal do júri. Embora não tenha constado expressamente do artigo 411 do CPP, o princípio da identidade física do juiz também se aplica à primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Logo, o magistrado que tomou conhecimento da prova continuará vinculado ao feito, devendo proferir a decisão do término da primeira fase. O término da primeira fase pode se encerrar com 4 espécies de decisões, que nós vamos estudar todas elas, que são a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação e a absolvição sumária. Tá certo? Em regra, o procedimento do júri tem início igual ao procedimento comum, seja ordinário, seja sumário, que é o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Todos os crimes dolosos contra a vida, quais sejam homicídio, induzimento ao suicídio, automutilação, infanticídio e os abortos, são de ação penal pública incondicionada.
Então, o Ministério Público oferece a denúncia com todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, atentando-se o promotor para a explicação do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o promotor que tem que deixar claro que foram crimes dolosos, porque só cabe ao tribunal do júri os crimes dolosos contra a vida. Dentre esses 4 crimes, o único que admite a modalidade culposa também é o homicídio. Então, se o homicídio for culposo, ele não caberá ao tribunal do júri, mas caberá ao juízo comum, tá certo? Então, essa denúncia deve ser elaborada, como eu disse para vocês, nos termos do artigo 41 do CPP, atentando-se ao promotor para a explicação de que foi um crime doloso. Por força do artigo 406, parágrafo 2º do CPP, a acusação pode arrolar na denúncia até 8 testemunhas nesta primeira fase, independentemente da natureza do delito, ou seja, se é praticado com reclusão ou detenção e com relação à quantidade da pena, já que o procedimento é único e não estabelece qualquer distinção. Recebida a denúncia, o acusado será citado para oferecer resposta à acusação. E nesta resposta à acusação, ele pode arrolar também 8 testemunhas, até no máximo 8 testemunhas. É muito parecido o procedimento comum do tribunal do júri com o procedimento comum ordinário. Então, aqui, nós temos que fazer algumas diferenças do procedimento do júri com o procedimento comum ordinário. A primeira diferença, ao contrário do procedimento comum ordinário, que não prevê expressamente a oitiva da parte acusadora após a apresentação da resposta à acusação pela defesa, consta do artigo 409 do CPP que, apresentada a resposta à acusação, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos no prazo de 5 dias. Então, acontece o seguinte, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe a denúncia e manda citar o réu. Citado o réu, ele oferecerá resposta à acusação. Diante dessa resposta à acusação, se forem alegadas excludentes da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade ou da punibilidade, no procedimento comum ordinário, a gente ouve o Ministério Público. Caso contrário, não se ouve o Ministério Público, mas porque não tem previsão obrigatória da oitiva do Ministério Público. E aí o juiz, não sendo caso de absolvição sumária, ele designará audiência de instrução e julgamento. No procedimento do Tribunal do Júri, o artigo 409 do CPP prevê que o Ministério Público seja obrigatoriamente ouvido no prazo de 5 dias. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença, no âmbito do procedimento comum ordinário, imediatamente após a apresentação da resposta à acusação, que eu acabei de falar, e, portanto, antes da audiência de instrução e julgamento, é possível que o acusado seja absolvido sumariamente nos termos do artigo 397 do CPP, diante da existência, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade, salvo a inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime e quando extinta a punibilidade. Então, são as hipóteses de excludentes da tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Da culpabilidade, ressalva-se a inimputabilidade, que no procedimento comum ordinário não é causa de absolvição sumária. No procedimento do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 411, parágrafo 9º do CPP, diz que encerrados os debates da audiência de instrução, o juiz proferirá a sua decisão ou fará no prazo de 10 dias, sendo que a absolvição sumária é uma das 4 possíveis decisões que serão tomadas. Então, a absolvição sumária, no procedimento comum ordinário, é após a apresentação da resposta à acusação. E no procedimento do Tribunal do Júri, é após a audiência de instrução na primeira fase, no sumário da culpa. Terceira diferença. No procedimento comum ordinário, a previsão expressa de requerimento de diligências após a audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 402 do CPP. Na primeira fase do procedimento escalonado do júri, não há semelhante previsão do artigo 402. Todavia, nada obsta que o artigo 402 seja utilizado no procedimento do Tribunal do Júri por analogia ao procedimento comum ordinário. Então, não tem previsão expressa, mas é possível que haja requerimento que possa haver, algum requerimento de diligência, por exemplo, juntada de algum laudo no procedimento do Tribunal do Júri, e aí nessa hipótese é possível que as partes requeiram diligências.
Quarta diferença, no procedimento comum ordinário não há previsão expressa de substituição de alegações orais por memoriais em 3 situações. Então, terminada a audiência, não havendo requerimento de diligências, as partes podem apresentar alegações finais de forma oral. Mas no procedimento comum ordinário não é possível que isso aconteça, ou seja, há previsão de que as alegações sejam por memoriais em 3 hipóteses. Letra A, complexidade do caso. Letra B, número de acusados. E letra C, ordenada a realização de diligência considerada imprescindível ao julgamento da causa. Esse é no procedimento comum ordinário. No procedimento escalonado do tribunal do júri, não há previsão expressa de substituição das alegações orais por memoriais. Pelo menos de acordo com o texto da lei, artigo 411, parágrafo 4º, no procedimento do tribunal do júri, as alegações finais deverão ser sempre orais. Obviamente, na prática comum dos tribunais, é possível que se use a analogia e que as partes apresentem as alegações orais por memoriais, por analogia ao que acontece no procedimento do tribunal, procedimento comum ordinário, na verdade. Então, assim, haver previsão expressa não há, mas é possível, por analogia, fazer isso e muitos juízes de primeira instância o fazem. Quinta diferença. No procedimento comum ordinário, a previsão, tanto ordinário quanto sumário, aí no caso, a previsão expressa no sentido de que não seja possível a absolvição sumária, não sendo possível a absolvição sumária, a audiência una de instrução e julgamento seja realizada no prazo máximo de 60 dias, quando o procedimento for comum ordinário, ou 30 dias, quando o procedimento for comum sumário. Em relação ao sumário da culpa, dizendo respeito agora ao procedimento do tribunal do júri, o artigo 410 do CPP estabelece que, ouvida a acusação sobre as preliminares e documentos apresentados na resposta à acusação, deve o juiz determinar a inquirição das testemunhas e realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Há doutrinadores que entendem que esse prazo de 10 dias seria o prazo para a realização da audiência de instrução, posição com a qual muitos outros doutrinadores não concordam. Primeiro porque, em se tratando de imputação de crime doloso contra a vida, é inviável a designação de audiência num prazo tão exíguo de 10 dias. E em segundo lugar, porque nos termos do artigo 412 do CPP, o procedimento previsto na primeira fase do Tribunal do Júri deve ser concluído num prazo de 90 dias. Então, quer dizer, se a audiência de instrução realizada no prazo de 10 dias após o despacho do juiz, se fosse realizada no prazo de 10 dias, o procedimento seria concluído em bem menos tempo do que 90 dias. Então, a que se refere o artigo 410. Então, não é a audiência que deve ser feita no prazo de 10 dias, mas sim o despacho do juiz para a designação desta audiência. A sexta e última diferença entre o procedimento comum, agora seja ordinário ou sumário, e o tribunal do júri, é que no procedimento comum, o juiz pode considerar a complexidade do caso, ou o número de acusados, ou quando for realizada alguma diligência, conceder às partes o prazo de 5 dias para apresentar alegações finais por memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para sentenciar. Então, são 5 dias para a acusação, 5 dias para a defesa apresentar memoriais, 10 dias para sentenciar. Em relação ao sumário da culpa, no procedimento do Tribunal do Júri, o artigo 411, parágrafo 9º, não prevê expressamente a possibilidade de alegações finais serem feitas por memoriais, e sim alegações finais orais. Mas, todavia, estabelece que, encerrados os debates, o juiz poderá sentenciar em audiência ou também no prazo de 10 dias. Então, deixa a critério do juiz, nesse caso, a decisão de sentenciar em audiência ou de sentenciar no prazo de 10 dias. Então, é plenamente possível que haja aqui nessa fase, como a gente já tinha comentado, né, juntada de documentos, algum laudo faltante. Então, mesmo que não seja previsto expressamente, é possível sim que nos termos do artigo 402, apesar de só do procedimento comum ordinário,
haja essa previsão que seja usada analogicamente do procedimento do tribunal do júri e abra para as partes aquele prazo para apresentação de documentos. E, obviamente, se forem apresentados documentos nessa fase, não tem como apresentar as alegações finais oralmente, e aí elas serão apresentadas por memoriais. Então, muito embora não haja a previsão expressa, rotineiramente a gente vê isso acontecendo em vários tribunais do júri. Encerrada a instrução probatória, e antes de apresentadas as alegações finais, incumbe ao Ministério Público verificar se é caso ou não de uma mutatio libelli, nos termos do artigo 411, parágrafo 3º do CPP. Então, é possível que, encerrada a instrução probatória, entenda o Ministério Público ser possível uma nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Supondo-se que no processo penal em curso pela prática de um homicídio simples, durante a instrução descobriu-se uma qualificadora, por exemplo, o emprego de veneno, de asfixia, de tortura, alguma coisa assim. Nesse caso, deve o Ministério Público, então, aditar a denúncia ou queixa, se for caso de querelante, em caso de inércia do Ministério Público, no prazo de 5 dias. E em virtude desta, houver sido instaurado o procedimento em ação penal pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente, observando-se ademais o disposto no artigo 384, parágrafos 1º e 5º do CPP. Não havendo necessidade de proceder-se ao aditamento por conta da mutatio libelli, então, sendo o caso de mutatio libelli, esse é o momento. Não sendo o caso de mutatio libelli, apresentarão as partes, então, alegações finais. Como eu disse para vocês, essas alegações serão feitas oralmente em audiência, salvo hipótese já explanada aqui, de não possibilidade, como, por exemplo, juntada de algum documento. Então, não tem previsão expressa do artigo 402 no Tribunal do Júri, pessoal, mas sim é possível que haja juntada de algum documento, e nessa hipótese de juntada de algum documento, as alegações não possam ser orais e devam ser por escrito. Terminada a fase das alegações orais, o processo irá para o juiz proferir a sentença. Se as alegações forem orais, o juiz proferirá a sentença em audiência, não sendo o caso no prazo de 10 dias. Quais as hipóteses de decisões? Quais as decisões poderão ser tomadas pelo juiz nessa hipótese? 4 espécies de decisões: a impronúncia, a desclassificação, a absolvição sumária e a pronúncia. Quanto às decisões que podem ser tomadas pelo juiz, nós vamos iniciar com a impronúncia, só que em outro bloco da aula. E assim eu encerro esse primeiro bloco da aula.